Boa noite para todos. Eu saúdo a todos na santa e a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, me encontro aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da parte do Senhor para cada um dos ouvintes da palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que gostam da palavra de Deus, para que Deus possa fazer uma transformação na vida daqueles que tiverem ouvidos aguçados para a palavra do Senhor Jesus, que se encontra na Escritura Sagrada, que diz assim, Lucas 24, uma mensagem que todos já conhecem, que é os dois discípulos no caminho de Emaús. 24, os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam com que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, quais? E ele lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes e entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, iam hoje a terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse, o nécio é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entre-se na sua glória. Entre na tua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, aplicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E constrangeram, dizendo, ficou conosco porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e deu. Abrindo-se-lhe
então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amados irmãos, essa palavra, meu amado, é uma palavra que vem trazer um grande discernimento dentro do nosso coração, porque ela por si só fala as coisas maravilhosas em que Jesus falou que ia acontecer, meus amados. Que ele morreria e ressuscitaria e ia aparecer para os céus. E foi o que aconteceu. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Mas os olhos deles estavam fechados, como para que eles não conhecessem Jesus. E a palavra diz aqui: os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, andando e falando do mesmo Jesus, a qual lhe apareceram ali no meio do caminho, meu amado. Então a gente sabe, meu amado, que eles ali olhando para Jesus, conversando com Jesus, falando das coisas que anteriormente tinham acontecido, eles sendo discípulos, não conheceram Jesus. Não conheceram Jesus. E olha que eles andavam com Jesus anteriormente, porém a palavra diz que eles eram discípulos. E Jesus, chegando perto dele, ele perguntou: o que vocês tanto conversam aí? E eles perguntaram para Jesus: você não sabe de nada que tenha acontecido, não? Você é o que? Peregrino e não sabe de nada que tenha acontecido. É o que mais se fala na cidade, é o que mais se comentam entre nós, do Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E dizem que ele é profeta. Jesus é mesmo? Ele é profeta? Mas, meus amados, Jesus chegou ali perto deles e começou a puxar esse assunto para ver se verdadeiramente eles conheciam Jesus. Mas o que me intriga, meu amado, é que eles já conheciam Jesus e naquele momento nenhum deles reconheceu que era o mesmo Jesus que andava com eles. Missionário, você quer falar o quê? O que você quer falar em relação a essa pergunta? Meu querido, se eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, viu todas as proezas em que Jesus fez, sendo discípulo dele, como é que eles não conheceram Jesus? Eu quero falar, meus amados, que tem acontecido no nosso meio, meu querido. Em todo o nosso meio cristão, tem muita gente que não conhece ainda Jesus. Assim como esses discípulos que iam para Emaús, tem muitos que ainda não conhecem Jesus. Tem uns que conhecem porque já ouviu falar muitas das vezes de Jesus, mas não conhece na intimidade de Jesus Cristo, meu amado. Não conhece, não conhece. E eu tenho certeza, meu amado,
Jesus tem se manifestado para muitos dos nossos que têm procurado e chamado Jesus Cristo, mas tem muitos que não conhecem Jesus, não tem aquela intimidade com Jesus. Eles até ouviram falar dos milagres, das proezas, das coisas maravilhosas em que Jesus fez ao longo de todo o seu tempo, mas não conhece Jesus. E Jesus continuou a perseverar na conversa com esses dois discípulos que iam para Emaús. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Os olhos deles estavam fechados para que não conhecesse. De maneira nenhuma eles não conheceram Jesus. Tem muitos que não conhecem Jesus ainda. Conhece até de ouvir falar. Tem um até que tem uma escritura sagrada, tem a cartilha em casa, mas não conhece Jesus na intimidade, meu amado. Não conhece. E esses discípulos não conheceram, porque segundo a palavra está dizendo, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o nosso povo. E eles perguntou quais, eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta. Deus e todo o povo, e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive, ele vive. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que esse mesmo Jesus Cristo, ele vive e reina em nosso meio, para que nós procurássemos se intimidar mais com esse Jesus, meus amados, que ele quer trabalhar em nosso meio, trazendo transformação, trazendo mudança. E eu quero dizer para vocês que ele está em nosso meio. Basta você invocar através da oração, basta você buscar ele, e ele vai se manifestar para mim, para você, no momento em que a gente precisar desse Jesus maravilhoso, para que ele possa trabalhar na alma, no espírito e no entendimento de cada um, para que a gente possa saber que ele vive e reina em nosso meio, E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser
assim como as mulheres havia dito, porém não viram. E ele lhe disse: o nércio é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O nércio é aqueles que não creem, meu amado. Aqueles que não creem. Aqueles que por mais que você fala, por mais que você pregue, por mais que você diga que o Senhor Jesus Cristo está em nosso meio, vive e reina para nos salvar, tem muitos que não crê, é nércio, não conhece, meu amado, as virtudes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas as práticas que eles usaram para conhecer Jesus, que Jesus usou para que eles conhecessem eles, foi no partir do pão. No partir do pão. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: o nércio é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Eles não viram, meu amado. Eles não viram porque eles não conseguiam ver, que era difícil para eles ver. E no nosso meio hoje em dia, meu amado, eu queria chamar a atenção de cada um de vocês para a palavra de Deus, que o homem, na sua naturalidade, no seu corpo natural, meu amado, não pode discernir aquilo que é espiritual. Eu falo para vocês a palavra do Senhor espiritual, que Deus está conosco nesta hora. Ele quer trabalhar no coração, Ele quer trabalhar na alma, Ele quer trabalhar no nosso espírito, Ele quer trabalhar no nosso entendimento. Mas basta você se voltar e despertar no seu coração o desejo ardente de conhecer verdadeiramente esse Cristo Jesus que está em nosso meio. Mas você precisa despertar um desejo, você precisa buscar Ele, para que Ele venha se manifestar na vida de cada um de nós. De cada um de nós. E eu falo para vocês que esses dois discípulos caminhavam pela rua conversando de todas as coisas que eles viram e ouviram e participaram naquela época. Mas Jesus fazia milagre, Jesus deixou grandes maravilhas para que eles pudessem saber e reconhecer que Ele era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, ao lado deles, eles não conheceram Jesus. Jesus está do seu lado, meu amado. Jesus está do seu lado, caminhando junto com você, porque se você é servo de Deus, fiel, Deus está com você, meu querido. Deus está com você. O Espírito Santo de Deus não vai te abandonar. Não vai. Porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a palavra, porque é a palavra que liberta. Aqui na cartilha está falando que é a palavra que liberta, e palavra da verdade, né? Porque a cartilha fala: conhecereis a verdade. É a verdade que liberta através da palavra, e a palavra de Deus, se estiver com você, Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, estará com você para cumprir a tarefa que Ele mesmo tem confiado a mim e você, meu amado. E as coisas acontecem.
e as coisas acontecem. Que o compromisso de Cristo Jesus, sabe o que é? É uma vida eterna, é uma eternidade. Mas se você tem trabalhado com o suor do seu rosto, ganhado, tem usufruído de coisas maravilhosas através dos objetos, não é vergonha não, meu amado. Deus não abomina isso não. Se você tem buscado, certo? Ao ponto até de dizer, olha, eu graças a Deus tenho a vida estável, sou rico. Não é vergonha. Não é vergonha. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cristo está comigo e está com você para a gente buscar na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, e Ele vai acrescentar tudo que você precisar no tempo e na hora necessária. No tempo e na hora necessária. E os livramentos, meu amado, vai vir enquanto você estiver na presença do Senhor Jesus e saber que é Ele o dono da sua vida, é Ele o médico dos médicos, é Ele que traz livramento, é Ele que transforma e muda caráter endemoniado, porque é Ele que está na sua e na minha vida, meu amado. E nós vamos caminhar, meu amado. Se alguém chamar para caminhar uma milha, vamos duas. Temos que estar com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Faça o que é bom no tempo oportuno, segundo as Escrituras. Faça o que é bom no tempo oportuno, que Deus trará à memória tudo que você fizer, que for de bom nessa terra, Deus te trará à memória. Se tiver que fazer o bem a alguém, faça. Se tiver que fazer o bem para alguém que necessita, faça. Agora, não dê os seus recursos para qualquer um, não. Que Deus a mostra através da visão. Ele te dá visão de águia para você saber o que é enganoso nesse mundo e o que não é. Porque tem muita coisa enganosa, meu amado. Muita coisa enganosa. E nas suas orações, eu te aconselho a pedir a Deus discernimento da palavra, para eu e você não sermos enganados, não ser pego de surpresa. Que somos servos de Deus Todo-Poderoso. E o compromisso que Deus tem comigo e com você é uma eternidade. É uma eternidade. Você sabe que quando partir dessa terra aqui, você sabe o que lhe espera é uma eternidade. Essa matéria pode cair na cova lá, mas o seu espírito está guardado com Deus. Sabe para quê? Sabe para quê? Para um outro corpo, segundo a palavra. Um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível. Essa vai para um corpo incorruptível. Entendeu? E eu digo para você que o mesmo Jesus, que ao caminhando aqueles dois discípulos, chegou ali próximo a eles, é o mesmo Jesus que está próximo a você aí. Próximo a você. Procurando saber aquilo que você quer e que você precisa, ou querendo ouvir de você. Querendo ouvir de você.
Porque os dois discípulos que iam para Emaús, Jesus já sabia que ele ia para Emaús. Jesus já sabia, certo, de tudo aquilo que eles conversavam. Mas o Senhor chegou próximo a ele e perguntou: o que conversa tão gostosa, tão boa é essa que vocês conversam aí? E eles falaram: o senhor não sabe de tudo que está acontecendo nos últimos dias, não? O senhor é um peregrino, mas não sabe de nada disso, não? Jesus falou: não, se falam de Jesus de Nazaré, o profeta, o que veio para salvar Israel. E ele só ouvindo, e olhava para ele, perguntava, fazia outras perguntas, e ele olhava para eles e não dava por nada, não olhava as feições de Jesus, não vinha nada na cabeça deles, porque já tinham perdido o contato com Jesus. Não via mais nada, olhava assim. Para eles conhecer Jesus, foi no partir do pão que Jesus falou que ele pudesse ficar lá para dormir, que já era tarde. E ele ficou. Jesus ficou na hora do partir do pão. Aí ele olhou assim: opa, tem alguma coisa aí conhecida e muito conhecida. Olhou um para a cara do outro assim, e esse aí é Jesus. Conheceu no partir do pão. No partir do pão, meu amado. E a gente conhece muitos de se é ou não de Deus, se tem ou não a marca de Deus. Muitas das vezes é no partir do pão também. É no partir do pão. É no partir do pão. Aí que a gente vai saber que é de Deus. E às vezes pelo primeiro contato, a gente tem uma outra visão, mas depois, com convívio com aquela pessoa, a gente vai vendo que aquela pessoa verdadeiramente tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tem amor, tem alegria no seu coração, fala das coisas do Senhor Jesus, não desiste nunca, é um perseverante na presença de Deus. Ainda que as coisas deem até errado para essa pessoa, você vê que a pessoa está ali sendo perseverante na palavra de Deus. Não desiste nunca. Não desiste nunca. Está sempre caminhando com Jesus. Sempre caminhando com Jesus. Essa palavra, meus amados, já falou muito na minha alma e no meu coração. Eu espero que hoje venha falar no coração de vocês também, porque a certeza que eu posso te dar como servo de Deus, meu amado, que esse mesmo Jesus que caminhou com os discípulos dele para Emaús e os discípulos não conheceram, é o mesmo Jesus que está caminhando com você. E muitas das vezes você olha, você vê, está vendo, tem contato com ele, mas você não é amigo. É o mesmo Jesus, ele não mudou e nem muda nunca. É o mesmo Jesus que caminha ao seu lado, E muitas das vezes você não reconhece, não quer reconhecer. Esse não é Jesus, não pode. Na minha vida, e tem coisas dando certo na minha vida, e tem coisas que deu errado e agora está dando certo. Será quem? É Jesus que está ao seu lado, meu amado. Jesus que está caminhando junto de você, dizendo para você os desejos do seu coração, está sendo avaliado por esse mesmo Jesus Cristo. As coisas que você tem feito, as coisas que você tem praticado, está sendo avaliado por esse mesmo Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que caminhava junto com os discípulos que iam para Emaús, é o mesmo Jesus que é o referencial da minha vida, é o referencial da sua vida. Sabe por quê?
que nós estamos com Ele, junto dele. Mas tem muitas das vezes, pela tribulação, pela fadiga, pelos problemas que são constantes, muitas das vezes nós fraquejamos e achamos que o Senhor não está do nosso lado. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos Ele. Não conhecemos. A gente, para conhecer Jesus, a gente tem que conhecer, sabe como? Na nossa particularidade. Nossa particularidade. A cartilha, a Bíblia, fala para a gente, ó, entra no seu quarto, fecha a porta e começa a falar com Jesus Cristo, que Ele vai te ouvir. Você está pensando que Jesus está com você, como você está com? Só se você estiver na igreja? Só se você estiver junto com os irmãos na multidão? Hein? Só se você estiver, está entendendo? Caminhando ao lado do pastor? Só se você estiver no ministério? Só se você estiver fazendo teologia? Só se você aprendeu o grego, o hebraico, o aramaico? Hein? Não, meu querido. Não. Jesus estará com você a todo tempo e a toda hora, quando você, nos seus pensamentos, clamar por Ele. Senhor, eu estou com um problema, Senhor, que está difícil para mim resolver. Senhor, está acontecendo coisas que para mim fica difícil resolver, e eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que o Senhor está aqui do meu lado, e eu te peço, Senhor, não abandona o seu filho, não abandona, nem sequer um momento. Conduz os meus passos, Senhor, para mim não pecar contra ti, Senhor, para mim não desviar os meus passos, para o Senhor estar sempre me dando a alegria do Espírito Santo de Deus, que eu sei que esses problemas o Senhor está ouvindo, o Senhor vai resolver. Se não puder resolver, que é difícil para mim, o Senhor irá resolver, porque eu creio que o Senhor está comigo. Eu posso sentir a sua presença do meu lado, Senhor. Posso sentir. Na pandemia, na doença, na tristeza, eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que todas as coisas, mesmo que vai de encontro ao meu coração, eu sei que o Senhor está do meu lado, eu sei que o Senhor está no negócio, eu sei que o Senhor lá tem coisas boas lá na frente para o seu servo. Que nós cremos, Senhor. É o Senhor, o Deus das nossas vidas, os Deus que nos dá a alegria duradoura, é o Deus que nos conduz para a vida eterna, o Deus que me trouxe até aqui, nesse lugar, o Deus que mudou toda a minha vida, contra até a minha vontade, que o Senhor sabia que o Senhor tinha coisa boa para mim no futuro. Eu não ia terminar do jeito que estava, não. O Senhor não. Eu arranco tudo que vai separar do amor que você tem no coração, a crença que você tem em mim, o depósito que você tem feito de crer fielmente em mim. Eu arranco tudo que vai tirar você do espaço que vem diretamente a mim. Não temas, que eu sou contigo. Eu sou contigo.
na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora da dificuldade, na hora da morte. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Então esses dois discípulos, meu amado, eram discípulos, mas eles caminhavam, mas não conheceram Jesus. Caminharam bastante tempo, muitos quilômetros, e não conheceram Jesus e continuavam a palestrar ainda com Jesus, mas nada fazia eles. O Senhor é o mestre. O Senhor é o mestre. Meu amado e queridos irmãos, fica a palavra que o Senhor me concedeu nesta tarde, de noite, meus amados, para que Deus possa, através do Espírito Santo de Deus, falar comigo e com você, e que todos os ouvintes dessa palavra possam perseverar e firmar nesse Deus maravilhoso. Que Deus já está vindo aí, o Senhor já está vindo aí para buscar o seu povo, para buscar o seu povo. Eu gostaria, meus amados irmãos, de clamar a Deus em oração nesta hora, para que pudesse terminar essa reflexão. Essa reflexão é uma reflexão, meu querido. Não sou pregador, não sou preletor, não sou conferencista, mas uma coisa eu sou, porque Deus me chamou para ser. A palavra revelada, perseverar na palavra revelada. Deus nos chamou para estar perseverando nessa palavra, meu amado. Eu gostaria de orar por vocês aqui nesse lugar. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai querido e amado Senhor, nesta hora, Senhor, a qual o Senhor me concedeu, Pai querido, de estarmos aqui, Pai querido, reunidos e unidos na mesma fé, Pai, para estarmos clamando, não só pela minha, mas a vida de todos aqueles que têm os seus ouvidos aguçados com a palavra, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor da glória, se mostrar, Senhor, para todos esses que te buscar, Senhor, e querer te conhecer na intimidade, Senhor da glória. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, transformar vidas através dessa palavra, Senhor. Que essa palavra, Jesus amado, possa sair, Senhor, como uma flecha de ponte aguda, Senhor da glória, no coração daqueles que necessitarem de ouvir, Senhor, essas palavras, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por este momento. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa falar alto e claro no coração daqueles que ouviram essa mensagem, Senhor.